Glória a Deus por mais esta reunião, né? Louvado seja o Senhor. Esta semana o tema é livre, glória a Deus por isso, né? E eu orando pela reunião, o Senhor me falava, eu luto pelos meus, né? O Senhor está sempre lutando por nós, falando com a gente, mostrando o caminho que a gente deve seguir. E quando Deus vem com a palavra dele, ele está lutando por nós. Porque a palavra dele nos alimenta, nos sustenta, nos mostra o caminho. Para quê? Para a gente não cair em armadilha, para a gente não cair em cilada. Então é Deus lutando por cada um de nós, né? E nós vamos começar lendo Êxodo 3, do 1 ao 12. O livro de Êxodo é o segundo livro da Bíblia, facinho de achar. É o Êxodo 3, do 1 ao 12. É uma história muito bonita, né? E a gente vai aprender um pouquinho. Então fala assim. Todos já achou? Êxodo 3, do 1 ao 12. Então fala assim, no final tem passar algo para nós, um evento que a gente vai fazer dia 2 de julho, amém? Então vamos lá. Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, e uma terra boa e ampla, que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu e do Eveu, e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, eu te ensinarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhes respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Vamos ler somente até aqui. Então aqui está contando uma linda história, né? Moisés era filho da irmã lá do faraó, e ele mata um egípcio e tem que fugir. E ali ele estava trabalhando ali no Monte Horebe, já era casado, e Deus aparece para Moisés. E ele fala: Moisés, eu vi
a aflição do meu povo, que estão clamando a mim, e por isso eu desci. Para quê? Porque eu quero que você liberte o meu povo do Egito. E Moisés, logo para frente, ele fala, não, mas como? Não tem como eu tirar o povo do Egito, como? Ele falou assim, mas eu irei com você. E, gente, Deus, quando Ele nos chama, Ele fala, eu vou estar com você, eu irei com você. E a gente vê essa história, a gente fala assim, tá tão distante de nós. Pensa, Deus apareceu para ele, falou com ele numa sarça, através do fogo ali, né? E gente, hoje nós temos o Espírito Santo. Hoje nós temos acesso a Ele. Hoje nós podemos ouvir a voz dEle. Não está tão distante de nós. Hoje o Senhor, a hora que a gente quer, a gente ajoelha, busca a presença dEle, igual nós adoramos a Ele aqui, sentimos a presença dEle, e Ele vem e fala conosco. E ali Ele falou para Moisés, eu quero que você liberte o povo hebreu e eu vou estar com você. E, gente, Jesus veio e ele pagou um alto preço por todos nós. Ele morreu na cruz do Calvário. E para quê? Para nos salvar. E hoje, o que ele fala conosco? Assim como eu falei com Moisés, eu falo hoje com a minha igreja. A terra está padecendo. Existe um povo escravo aí no mundo. Vocês estão vendo muito pecado, muita coisa errada, e eu chamei vocês para o quê? Ajudar a libertar as pessoas. Então, assim como Deus deu um chamado para Moisés, nós temos um chamado de Deus também. Para quê? Para ir pregar o evangelho, levar a palavra de Deus e ajudar na libertação das pessoas. Isso é fácil, gente? Não é fácil. Hoje mesmo eu convidei uma senhora para estar aqui e ela falou assim, mas a senhora não tá vendo? Ela tava com o Nossa Senhora no pescoço. Eu falei, não, mas não chamei a senhora para uma religião, não. É para a senhora ouvir uma palavra muito abençoada, né? Então a gente vê que o mundo, eles estão escravos das coisas que eles aprenderam. E a gente vai desistir por causa disso? Jesus desistiu de nós? Gente, eu era uma pessoa, pensa numa pessoa que não gostava de um crente. Nossa! Eu falava da saia, eu falava do cabelo, e eu falava de tudo. E Deus desistiu de mim? Deus desistiu de vocês? Ele jamais vai desistir, porque nele está o amor verdadeiro. Vamos ler Hebreus 5:9, o que está falando? Para a gente confirmar o que eu estou falando aqui. Gente, cada versículo aqui que a gente está lendo, foi debaixo de oração, foi vindo no meu coração e depois eu falo assim, Deus, o que vai ser essa palavra, né? E daí Deus vai encaixando e falando o que Ele quer falar. Então, Hebreus capítulo 5, versículo 9. Então diz assim, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, gente, não há salvação fora de Jesus Cristo. E nós precisamos pregar esse Jesus para as pessoas. Deus nos chamou, assim como Ele apareceu ali para Moisés e falou, vai Moisés, não vai ser fácil, mas eu estarei com você. E não foi fácil, mas Moisés viu as maravilhas do Senhor acontecendo, viu o mar abrindo, viu as pragas chegando e viu
muita coisa acontecer para o propósito de Deus se cumprir. Então, salvação, gente, não é por ninguém. Igual a mulher lá com a santa no pescoço, né? Ai, mas salvação não é por Maria, não é por ninguém. Salvação é por Jesus Cristo. É só através dele que nós somos salvos, né? Então, Deus, ele é tão perfeito que ele planejou a nossa salvação e a gente vê que o Filho executou, desceu na terra e o Espírito Santo está aplicando esta salvação na nossa vida diariamente. Ele vai nos aperfeiçoando, vai trazendo crescimento na nossa vida e vai nos santificando. Gente, existe um plano mais perfeito no mundo? Não existe. Então a nossa salvação é por Jesus Cristo. E Hebreus ainda, capítulo 7, 25 e 26, fala assim. Hebreus 7, versículo 25 e 26, fala assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vamos ler o 26 também. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Vamos ler somente até aqui. Então, gente, salvação é só por Jesus Cristo. Ele intercede por nós. Ele quer ver o mundo salvo, liberto. O mundo, gente, está escravo do engano, escravo do pecado. A gente anda na rua aí, sábado mesmo, a hora que eu fui embora, subindo aqui na Zero, um bar, a gente se depara com coisas horríveis. A gente olha assim, a gente vai embora angustiada, porque a gente vê o povo corrompido pelo pecado e achando que tudo é normal. O pecado está ficando normal, as coisas erradas estão ficando normal. Então o mundo está como os hebreus ali daquela época, está sendo escravizado pelo pecado, porque o Egito simboliza o mundo, né? Então a gente tem que entender que nós precisamos fazer alguma coisa, ajudar as pessoas, pregar a palavra, porque a palavra de Deus, ela liberta, cura, salva, ela transforma. Há poder na palavra de Deus, e esta palavra precisa ser levada. E eu estava vendo que quando a gente obedece o chamado de Deus, quando a gente vai aplicando obediência em tudo que a gente faz, as coisas vão acontecendo na nossa vida e até mesmo na nossa geração. E não precisa ler, mas no livro de Josué 16, fala, o Senhor me falava em Efraim, né? Quem foi Efraim? Efraim foi o segundo filho de José. E Efraim, gente, o nome dele significa dupla fertilidade. Quando José teve Efraim, ele estava governando o Egito. Deus já estava dando honra para José. E ele falou, eu vou pôr nome nesse filho do que eu estou vivendo, que é uma dupla fertilidade. E essa história é tão bonita, eu fui estudar ela. Esse filho dele, ele foi assim adotado pelo avô como filho. O avô dele era Jacó. E quando Jacó foi distribuir as tribos para os filhos ali, José leva os filhos dele para o seu pai Jacó abençoar eles. E ele falou, traz eles, porque eles também vão herdar tribos, né? E ali quando ele foi orar para Efraim e Manassés, ele tinha que pôr a mão direita em Manassés, porque ele era o primogênito. Então a bênção do primogênito naquela época, ela era maior. Só que Jacó inverteu a mão
e colocou em Efraim para que ele tivesse a tribo maior. E José, não, pai, o senhor está errando. Ele falou assim, não, Efraim vai ser mais abençoado do que Manassés. Por quê? Porque Efraim lembrava ali José toda honra que Deus deu para ele, tudo que ele punha a mão prosperava, e ele se tornou o segundo maior homem do Egito. E eu fiquei pensando, José, gente, ele é o quê? Um símbolo de Cristo. Um homem que padeceu, sofreu injúria, mas nunca abandonou Deus. Nunca largou Deus. Ele estava ali na prisão, não murmurava, ele foi injuriado, ele foi escravo e ele continuou a mesma pessoa. Assim como Jesus, né? E ele confiou em Deus, obedeceu a Deus, e Deus honrou ele tanto que ele falou assim, até o seu filho, da época que o Egito prosperou, da época que eu te dei honra, ele vai ter mais honra do que o outro. Gente, vale a pena obedecer a Deus, andar nos preceitos do Senhor, cuidar das pessoas. Ali através de José, todo Deus abençoando José, usando a vida dele. Todo o Egito teve fartura e teve fartura para dar para as outras pessoas. Por quê? Porque houve um homem que obedeceu e Deus veio e honrou ele. Então, gente, não importa o que a gente, às vezes, a dificuldade que a gente está tendo hoje de pregar o evangelho, porque parece que as pessoas estão mais frias do que antes, né? Então, isso não importa, nada vai nos desanimar de obedecer a Deus, de pregar a palavra de Deus, porque é na nossa obediência a Deus, crendo que nós temos que fazer tudo para Ele, para a honra e para a glória dEle, é que nós vamos alcançar o que Deus tem para as nossas vidas e levar as pessoas ao pleno conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus. Em Lucas 17, esse vale a pena a gente estar abrindo para vocês lerem. Lucas 17, do 24 ao 30. Lucas, depois de Marcos, Mateus, Marcos, Lucas. Lucas 17, 24 ao 30. Lucas 17, do 24 ao 30. Então fala assim: porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Olha o que está acontecendo. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Então, eu li até o 31, né? Então, gente, o que a gente vê? Que nós estamos vivendo o quê? Os dias de Sodoma.
Ali, se vocês já assistiram o filme ali de Sodoma e Gomorra, as novelas que passa, a gente vê que o pecado, ele estava dominando. As pessoas não queriam saber de Deus, e ali elas faziam o que elas queriam. Sexo virou coisa normal. O que que tem isso? Não tem problema. Beber, prostituir, não tem problema. E a palavra de Deus fala que o pecado de Sodoma e Gomorra chegou nas narinas de Deus. E vocês acham que o pecado que está acontecendo hoje na terra, no mundo, não está chegando nas narinas de Deus? Gente, se está chegando no nosso e no de Deus, que vê todas as coisas, que nada passa desapercebido aos seus olhos. Então a gente vê que Jesus, gente, ele vai voltar. E haverá o quê? Uma grande destruição. E agora vai ser como? No fogo. Jesus apareceu para Moisés no fogo. E ele vai vir como fogo consumidor. Então, a gente precisa entender que o mundo está escravo. O mundo está doente e o mundo precisa de nós, precisa da nossa intercessão, precisa das nossas orações, nossa família precisa de nós, nossa parentela. Quantas pessoas estão escravizadas nesse Egito que é o mundo? Quem domina o mundo hoje é o pecado, são as coisas erradas. O povo quer as coisas do mundo, mas não querem saber de Deus, né? Então a gente tem que se preparar para isso. E assim como José foi honrado ali com o seu filho, aquele filho da prosperidade dele, da fertilidade dele, foi honrado para que ele nunca viesse esquecer que Deus honra, Deus tem honra para aqueles que lhe obedecem. O dia da destruição, quem vai ser honrado? Quem vai ficar livre do fogo que vai vir para consumir a terra? Porque essa terra, gente, ela vai ser queimada. Isso aqui está contaminado. Quem vai ser abençoado? Aquele que tem obedecido a Deus e fazendo a sua vontade. O inimigo está satisfeito com as nossas vidas? Ele não está. Mas o que Deus falou para Moisés? Moisés, pode ir, porque eu irei contigo. Então você quer Deus na sua vida? Vai tirar o povo do Egito, vai fazer a vontade de Deus. E você vai ver o extraordinário de Deus acontecer. Moisés foi preservado, Moisés foi guardado, Moisés sofreu, Moisés padeceu. E nós vamos sofrer também. Sabe por quê? Porque Jesus veio, padeceu por nós, morreu ali na cruz do Calvário por nós, derramou o seu sangue para que hoje nós tivéssemos salvação. E nós também vamos sofrer, mas aonde nós queremos chegar? Não é viver a eternidade com Ele? Não é agradar o coração dEle? Então nós vamos desanimar? Gente, mas é muito difícil. É muito difícil. Eu acho que aquela pessoa não muda nunca. Não, ela muda. Porque aquele que nos chamou fala conosco, mas eu vou com você. Essa tarefa não é só sua. Você vai ser só usada por mim. Mas eu vou fazer a obra. Então, gente, o que Deus quer falar conosco hoje é que a gente tem que se dispor para fazer a vontade dele. Entender que nós estamos numa Sodoma e Gomorra. E nós precisamos pregar, anunciar a palavra de Deus. Ló, gente, a família dele já estava pecando ali em Sodoma. Os costumes de Sodoma já tinha chegado na família de Ló. Mas Ló tinha um tio chamado Abraão. E por causa do seu tio Abraão, a intercessão dele
Ló foi tirado de Sodoma e Gomorra e ele não foi queimado. Mas a mulher dele, que o coração dela estava ali em Sodoma, ela vira o quê? Uma estátua de sal. Eu estava estudando ali com o Rodrigo lá, né? E ele fala que lá tem uma estátua ainda muito parecida com uma mulher. Então eles falam que é ela, né? A mulher de Ló. Então, gente, a gente não pode olhar para o mundo, para as coisas do mundo. A gente tem que olhar para o Senhor, entender que nós somos luz do mundo, sal da terra, e o mundo precisa de todos nós, né? Hoje eu, em oração, falei: Senhor, o Senhor quer finalizar a mensagem? E ele falou Hebreus 6, 7 e 8. Engraçado que vem muito Hebreus, né? Hebreus 7, 6, o 7 e o 8. E a gente finaliza aqui. Hebreus 6, versículos 7 e o 8. Então fala assim: porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então, assim, Deus é maravilhoso e Ele sempre nos alerta para o que está chegando. Gente, a vinda de Jesus, eu acredito que ela está muito mais próxima do que muita gente está pensando. Porque Deus, se Ele mandava a gente andar, hoje Ele está falando: corre. Jesus quer voltar. O pecado do mundo está chegando aonde? Nas narinas de Deus, né? E eu estava estudando essa parte aqui, né? Sobre o trigo e o joio, né? E o joio, pelo que eu estudei, o joio ele não se dobra. Ele não se dobra. Agora o trigo, ele é dobrável, ele é maleável. Então, a gente, sendo trigo, a gente tem que se dobrar na presença do Senhor, depender dele em todas as coisas. Eu acho que nós estamos vivendo um tempo de decisões acertadas. Eu sou luz do mundo e que o Senhor venha me usar. Porque a palavra de Deus, gente, fala que uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Então, se a gente se esforçar e ganhar uma alma, aquela alma vale mais que o mundo inteiro. Então, a gente precisa tomar essa decisão. E eu lendo aqui todo o texto, né? A gente vê o quanto Deus tem compaixão e misericórdia da terra. Porque a chuva, ela cai sobre os bons e os maus. Isso é o que? Compaixão, é graça, é misericórdia de Deus, né? Mas vai chegar a hora que ele vai vir e daí não é com chuva mais. Aí é com fogo para queimar todos os joios, né? Então a gente não pode virar as costas para o Senhor. Muitas pessoas... sábado mesmo eu fiquei muito triste, uma pessoa que estava firme na igreja e saindo da presença do Senhor, virando as costas para o Senhor, e eu falei: gente do céu, que experiência que essa pessoa tinha com o Senhor, largar Deus por uma bobagem, né? Às vezes por um pecado aí, nossa. E assim a gente vê muitos que já estiveram na igreja e hoje não estão mais por algum motivo. Outros não estão indo, mas não viraram as costas para o Senhor. Mas é um tempo agora, gente, da gente se voltar totalmente para o Senhor. Porque os dias são maus. Os demônios estão lutando contra a igreja. Há demônios, há principados com luta
contra a igreja, para que a igreja acabe, para quê? Hoje você conversa com os jovens, vocês acham que jovens querem ter filho agora? Que não! Eu não quero ter filho, eu tomo remédio e acha que ficar aí com todos os namorados é coisa normal, e o inimigo quer acabar com esta geração. Os jovens de hoje não querem mais responsabilidade. Eles querem fugir de tudo, eles querem viver a vida. E o inimigo está sempre por trás de tudo isso. Mas qual é o papel da igreja? Qual é o nosso papel com tudo isso? Amar. Se a pessoa aceitar um conselho, a gente sentar com ela, aconselhar e procurar ajudar essa pessoa a se livrar do Egito, a se livrar dessa escravidão que o diabo tem trazido na vida dessas pessoas. E então é isso, que o Senhor nos use, que o Senhor possa, né? Eu sei que ele possa não, o Senhor irá conosco. Ele chamou Moisés e falou: Moisés, mas eu vou com você, não precisa ter medo. Então o Senhor está conosco e nós vamos à frente. Vai ter batalha, vai ter muitas adversidades, vai ter resistência, assim como teve com Moisés. Mas o povo de Deus saiu dali, né? E que o povo de Deus também saia dessa escravidão que eles estão. Amém? Deus abençoe vocês.